Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de podermos refletir sobre os seus ensinamentos e podermos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, vamos falar sobre a perturbação espiritual dos desencarnados. A duração da perturbação após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram com a vida espiritual, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, acidentes, ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Desculpa. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja já separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não as ouvem. Esta ilusão se mantém até o completo despreendimento do espírito, e somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição e aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. Aqui nessa parte, a gente só leu um pedacinho, nós estamos estudando a perturbação espiritual no pós-morte. Então, todos nós passamos por algum tipo de perturbação quando desencarnamos. Essa perturbação, ela depende da forma como eu vivi. Se eu vivi de uma forma mais espiritualizada, eu vou aceitar o meu desencarne, eu vou entender o meu desencarne mais rapidamente. Pessoas que passaram pela vida de forma muito espiritualizada, foram caridosas, espíritos mais elevados, eles praticamente nem percebem essa transição. Eles se desligam facilmente do corpo físico. Espíritos mais materializados, mesmo que não morram, que não desencarnem, que a morte não existe, é o desencarne. Mesmo que desencarnem de uma doença longa, que esteja acamado por muito tempo, que saiba que está doente, que está gravemente doente, mesmo assim, em alguns casos, esse espírito tem dificuldade de se desconectar do corpo físico. Por quê? Porque está agarrado na matéria, porque viveu para a matéria, porque viveu como se fosse o corpo. Não viveu como se fosse um espírito imortal. E aí a dificuldade é maior. Existem casos em que a pessoa já está desenganada, os familiares nem sabem por que aquele ser ainda está ali, aquele ser humano está ali sofrendo daquela forma e não desencarna. Muitas vezes os médicos não entendem porque aquela pessoa está presa à matéria. Tanto ela está presa, como muitas vezes os familiares, por desinformação,
por não acreditarem na vida após a morte, por temor à morte, seguram aquele ente querido com a força do pensamento. Aí a espiritualidade tem que fazer todo um malabarismo para tentar afastar aqueles familiares, para que aquela pessoa possa ser desligada. E em casos, como a gente leu, de pessoas que têm uma morte abrupta, acidentalmente, ou porque tiram a própria vida em alguma circunstância, essas pessoas elas têm maior dificuldade para entender que já desencarnaram, porque é muito abrupto, não se preparou. Mesmo que seja uma pessoa espiritualizada, ou a forma intempestiva, como houve esse rompimento, esse desligamento, foi muito brusco, aquele irmãozinho terá dificuldades de entender que já não faz mais parte do mundo dos encarnados. E ficará rondando os familiares, ficará na casa, participará ali do sofrimento da família sem entender o que está acontecendo. Então, a forma como a gente desencarna depende da forma como a gente vive e como nós encaramos a morte. A morte é uma transformação. É uma transformação. Nós saímos desse corpo físico e vamos para a espiritualidade. E nós somos conectados, o espírito é conectado ao corpo por fios, fios magnéticos que faz essa ligação entre o espírito e a matéria. E quando a gente vai desencarnar, quando a gente está para desencarnar, esses fios vão sendo desligados, A espiritualidade vai fazendo o desligamento. Só que quando eu sou muito apegado ao corpo, o que acontece? Eu não quero me soltar, eu quero ficar aqui. Então a minha perturbação no desencarne, ela será muito maior. Então o que eu preciso? Eu preciso primeiro perder o medo da morte. Enquanto estou aqui encarnada, estou vivendo, que eu entenda, estou vivendo encarnada, que eu entenda que a vida, ela é do outro lado. Isso é unanimidade em todas as religiões, independente do segmento, mesmo que seja uma religião budista, por exemplo. Todos sabem, têm noção que a vida não é na matéria. A matéria, ela é perecível, ela vira pó, como está lá nos livros sagrados, na Bíblia, do pó ao pó. O que isso significa? É uma metáfora. Significa que a nossa matéria, ela é feita de minerais, formou o nosso corpo, e quando a gente já passou aqui pela vida, a gente já fez os resgates que precisava, a gente aprendeu alguma coisa aqui encarnados, nós vamos desencarnar, e a matéria que veio dos minerais, que veio do pó, o pó vai voltar. Então, a morte não acaba, nem a morte do corpo físico, se nós pararmos para analisar. Porque mesmo a matéria do corpo físico, ela volta para a natureza. Ela volta e ela vai se transformando. Os micro-organismos que estão aqui dentro do meu corpo, eles vão para a natureza e eles vão se transformar. Se for na terra, vai se transformar com os micro-organismos da terra. Se for, por exemplo, a pessoa for cremada, as cinzas também vão voltar para a natureza de alguma forma. Tudo volta para a natureza, não tem lata de lixo no planeta. Então, tudo se recicla, tudo se transforma. E nós, o espírito, ele está sempre em ascensão, ele está sempre evoluído. Então, o que nós estamos estudando hoje sobre a perturbação espiritual no desencarne tem a ver com a forma como eu vou morrer. De que forma eu quero fazer a minha partida? Eu quero fazer a minha partida perturbada entre a matéria e o espírito? Ou eu quero fazer essa passagem facilitando o meu desligamento, abandonando a matéria e seguindo, entendendo que eu sou espírito, não sou matéria, estou num corpo provisoriamente, sou Cristina provisoriamente, já tive vários nomes, já fui homem e mulher, em várias encarnações. Então, isso aqui tudo vai acabar. O que vai seguir
é a minha essência divina, o meu espírito. Então, eu preciso ter em mente que para morrer eu tenho que saber viver. E para saber viver, eu preciso entender que um dia eu vou passar pela transição e vou para outro plano. E nessa passagem, eu preciso entender que eu não posso ficar em perturbação, atrapalhando o meu desligamento, requisitando vários espíritos aí, vários mentores, vários espíritos amorosos que estão ali me ajudando a fazer meu desencarne, meu desligamento, e eu lá dando um trabalho danado para a espiritualidade, porque eu simplesmente não me preparei para esse momento e estou agarrada à matéria que é provisória. Eu queria aproveitar e comentar também uma situação muito comum que acontece em todas as famílias, né, no velório. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo piada, muitas vezes falando mal do desencarnado que está ali no caixão sendo velado. Então veja que nós, como foi dito no começo do texto, não dá para se precisar por quanto tempo essa atormentação dura. Então, na grande maioria, podemos pensar que naquele momento em que estamos velando um ente querido, ele ainda está numa fase de desligamento. E esses comentários, essas piadas, esse momento onde a gente está falando mal do desencarnado, isso só vai atrapalhar, perturbar mais, né? Exatamente, esse desligamento. Então, a importância de se manter com pensamentos elevados, fazendo oração, pedindo auxílio para esse irmão, para o desligamento dele, né? E não ficar fazendo piadas ou falando mal. Eu acho que quem somos nós para ficar julgando? Por mais que a pessoa possa ter errado, por mais que essa pessoa possa ter sido, dentro da nossa ótica, ruim para seus familiares, que possa ter prejudicado muitas pessoas, não nos cabe julgar. Porque essa é a única certeza que nós temos. Todos vamos passar por isso. E se eu for um pouco mais espiritualizado, como você explicou, né? Não tanto materialista, a probabilidade de eu ter um desenlace mais natural, mais rápido, é muito grande. Então, se nós já temos esse conhecimento, já sabemos dessa situação, é fazer oração, é estar ali para dar um adeus, para fazer uma oração por esse irmão, e não estar ali para fazer piada, falar mal ou julgar, né? Não nos cabe. Eu acho que não nos cabe como irmãos, como cristãos, né? É respeitar os familiares que ali estão, respeitar o irmão que desencarnou e que ainda está passando pelo momento do desligamento. Então, vamos começar a refletir um pouquinho para não sermos, né, a pessoa que está ali atrapalhando esse momento. Atrapalhando a equipe de desligamento que está ali amorosamente fazendo isso. Existem alguns livros que até mencionam, não precisamos exagerar nos elogios, que muitas vezes nem são tão verdadeiros assim, porque a pessoa desencarnou, ela vira santa, né? A gente não precisa fazer isso, como também não temos o direito de ficar apontando os erros, nem ficar dividindo a herança do falecido ou da falecida antes de descer em sepultura. Nós não temos esse direito. Então, o que nós precisamos aprender, aqui no Brasil, somos muito mal educados em velório. Nós não respeitamos o momento do velório. Nós não paramos para fazer uma prece, para fazer uma oração. E outra coisa, se você está no sepultamento ou no velório de uma pessoa e do lado tem um outro velório com uma outra crença, às vezes, muitas vezes, de uma religião de origem africana que tem outros hábitos, respeite.
cada um tem a sua crença, cada um tem sua religião. Então vai ter lá o evangélico, vai ter o católico, vai ter aquele que quer ter cruz, aquele que não quer ter cruz, aquele que quer ter vela, o outro que não quer ter vela, o outro que faz um ritual umbandista ou do candomblé, não importa. Nós precisamos aprender a respeitar. É a crença de quem partiu, é a crença da família, não nos cabe o direito ao julgamento. O que nós podemos fazer é fazer uma prece, uma oração, elevar os nossos pensamentos. É uma caridade muito grande que a gente está fazendo em fazer uma oração para aquela pessoa, ou familiar, ou amigo que está ali naquele velório. E para todos que estiverem, às vezes o velório tem 3, 4 salas, pedir para todos que estão ali, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, e é isso que nós precisamos aprender. Porque essa perturbação que o espírito passa, todos nós vamos passar no desencarne, ela pode ser piorada, ela pode ser dificultada pela falta de oração, pela ignorância daqueles que estão ali no velório, porque às vezes quem desencarnou não está aceitando o desencarne, mas se a família colabora com preces, os amigos colaboram com prece, facilita esse desligamento, facilita o trabalho da equipe. Então, é um trabalho coletivo em que nós precisamos entender que nós temos que respeitar a equipe, que a gente não está enxergando, só quem tem mediunidade para enxergar, vai verificar e vai ver os espíritos, a equipe fazendo desligamento. A gente tem que respeitar esses trabalhadores que estão ali fazendo um trabalho, né, de desligamento daquele irmão que partiu, e aí a gente tem que ter esse respeito, essa consideração. Então vamos aprender, gente, vamos aprender a nos comportarmos em qualquer situação, em qualquer ritual de passagem, da nossa religião ou da religião do nosso semelhante. É isso aí. Agora exercitar a caridade, doando nossas melhores energias. Novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, energias de luz. Gratidão, Jesus, por permitir trabalharmos na tua seara junto a ti, e que esta união, esta comunhão de pensamentos possa emanar as melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido. Que esses irmãos desencarnados possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral. Para a família que aqui fica, que ela seja confortada, que ela possa ser envolvida em energias de amor, de fé, de perseverança. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores dos hospitais à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Vibremos em especial pelos nossos irmãos, pelas famílias do Rio Grande do Sul, que estão se reerguendo, estão recomeçando suas vidas, que eles possam se sentir envolvidos em energias de amor, de fé, de perseverança, que o Mestre Jesus está ao lado de vocês, amparando e apoiando. Que tua presença, Jesus, possa trazer proteção, paz para os nossos lares,
proteção aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos, que esta energia de amor, de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que cure nossas enfermidades, para que nos fortaleça o corpo e a alma, para que nos ilumine os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Para esse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Gratidão por todos que estão acompanhando a nossa página, Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no nosso canal no YouTube, no WhatsApp. Compartilhem, divulgue, Aura Vibração Espiritual. Postamos toda quarta-feira a vibração às 21 horas. Por que, amor? Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Ótima semana.